Fala Zé, bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias, sou designer gráfico e hoje a gente vai dar algumas dicas de como você fazer aquele projeto para acertar de primeira. E para complementar o papo de hoje, Thiago Souza. Fala rapaziada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Bom demais. E Cipriano Garcia, beleza, Cip? Somos nós. Olha, fazia tempo que eu não ouvia Cipriano Garcia, mas tamo junto. Nome chique, né, velho? Carrega um peso, né, mano? O Garcia tem um... Isso é dois nomes da realeza, né? Exatamente, cara. O 3, né? Que o seu primeiro é Alexandre. É o grande. Alexandre é o grande, né? Então... Total. Cara, então corta pra vinheta e vambora, vai. Cara, tranquilo então. Bora falar então, mano, sobre como evitar aí um pouco as alterações, evitar que o job fuja do controle e tal. Como é que vocês fazem aí pra guiar o projeto? Eu sei que, assim, tudo parte de um briefing, né? Só que o briefing pode ser que no meio do caminho seja ignorado, entre em contradição. Como é que vocês fazem aí pra ter o controle mais na mão, assim, do job? Uma das coisas que eu tento fazer, cara, principalmente, acho que e ajuda nisso, só que em alguns momentos atrapalha, que eu posso explanar mais para depois, mas eu separo bastante o job em etapas. Então, por exemplo, o briefing é uma etapa, o mood board é outra etapa que eu considero muito importante e eu não continuo o job sem o mood board aprovado. Depois do mood board, eu faço logo conceituação, no caso de quando é identidade visual, né? Sim. E depois, só depois do logo e conceituação aprovados, eu dou continuidade para o projeto. Assim, eu evito as alterações muito grandes e vou fazendo pequenas alterações durante o processo. Acho que para mim essa parte ajuda bastante. Uma parte que eu peco nessas etapas, na criação de etapas, é que às vezes essas etapas criam muitas expectativas. E daí vem uma outra problemática. Mas essa parte de separar bastante o job me ajuda, assim, nesse sentido, assim. Mas então, nesse lance da expectativa, muitas das vezes é isso que ferra, né? Não? Porque o cara começa a ter expectativa, sei lá, muito incoerente com o valor do job, com o orçamento que o job tem disponível para trabalhar. E aí chega lá na ponta, o cara pode, sei lá, meio que se decepcionar com a parada, não é tudo aquilo que ele esperava, tipo, alguma coisa nesse sentido? No lance, na minha parte de expectativa tem duas problemáticas, né? Uma é que a resposta do briefing nem sempre é a resposta verdadeira. Muitas vezes o cliente deseja uma coisa, mas no fundo dele ele quer outra. E na parte da expectativa, uma das coisas que eu falo, que eu até já conversei com o Thiago aqui, que está entre nós também, é que... Parece que eu morri. No moodboard, eu sempre recebo... O Thiago está entre nós. Oi? Parece que eu morri. O Thiago está entre nós. É que ainda não falou nada, pô. Mas uma das coisas que eu falo... O meu moodboard eu gosto bastante, principalmente dessa etapa do moodboard, que é bem ignorada ou é feita de forma menor pela maioria dos designers que eu conheço. Mas nesse moodboard eu recebo muitos elogios dos clientes no sentido de, você captou muito bem o meu briefing, eu consigo traduzir, eu gosto de contar dentro do moodboard. Eu não faço um moodboard que é só uma apresentaçãozinha visual, eu conto uma história, né? Eu faço uma conceituação do porquê que eu estou indo por aquele caminho, quais são as referências que eu estou pegando. Eu tento criar um roteiro quase como de um filme. Inclusive, é uma das coisas que eu ouço muito, né, quando eu faço identidade visual. Nossa. É essa. Quando eu entrego o moodboard, o cara fala, cara, tu leu minha mente, parece um filme da minha vida. Só que isso é muito legal. Esse elogio é o melhor elogio do mundo. Só que isso acaba gerando uma expectativa muito grande, porque ao mesmo tempo que aquela imagética pode às vezes pode estar ligada ao briefing, mas não está ligado no resultado final que o cliente espera. Porque é muito difícil a gente conseguir visualizar o que ele realmente imagina. Muitas vezes as palavras têm significados diferentes para todo mundo também, né? Quando o cliente fala que quer uma coisa sofisticada, o que é sofisticado para ele? Se ele quer uma coisa mais séria, o que é sério para ele? Normalmente é para isso que serve muito o moodboard, né? Porque é um lance de você validar, né? Fala, cara, eu entendo que isso é sofisticado. Para mim isso é sofisticado. Para você também é, sabe? E aí você vai validando essas informações. Você tira, né? a imagem que tá na cabeça do cliente, né? Você tira aquele imagético que o cliente cria ali, que você não consegue ter acesso, que está só na mente dele, e você passa isso universaliza isso, né, no projeto. Então, assim, os dois ficam na mesma sintonia visual, né? Então, isso aqui é sofisticado. Aí você, isso aqui é sofisticado para você? Entendi. É bacana. Eu passei a fazer um modboard assim e tal, quando o Thiago me mostrou um site chamado Invision, né? E aí lá ele montava os painelzinhos e tal, e o cliente conseguia, através do link lá, comentar, visualizar, né? E tudo. Eu comecei a utilizar mais depois que o Thiago me deu essa dica.
Antes eu não usava tanto, assim. Antes eu ia, sei lá, mandava umas imagens, umas referências meio no WhatsApp, assim. Mas depois que eu comecei a utilizar esse site, eu consegui centralizar melhor as informações e também validar mais fácil com esse cliente, né? Porque era muito disperso. As informações ficavam muito picotadas, tá ligado? Às vezes eu perdi as imagens no WhatsApp, às vezes o cliente perdia a dele, e na hora de documentar o processo não tinha mais nada do projeto inicial. E é foda, né? Porque no início do projeto, às vezes, você tem a expectativa que o projeto final vai ser de um jeito, mas no meio do caminho ele vai tomando rumos que a gente não espera, né? Isso que é foda. É extremamente importante você manter todas... Porque assim, você perdeu uma informação pode ser extremamente crucial para definir se aquele projeto vai ser aprovado ou não. Então, você está recebendo ali várias informações para você filtrar, para você gerar novas ideias, tudo mais. E, poxa, você perder uma imagem, né, ali daquele painel e tudo mais, se descentralizar essas ideias, deixar essas ideias escaparem, fugirem, voarem, acaba sendo extremamente prejudicial para o projeto, né? Pode ser que você esteja perdendo algo extremamente importante para o futuro do projeto. Sim. Mas na parte de expectativa, eu acho que tudo isso é muito importante, mas na parte de expectativa, dando um exemplo, por exemplo, um dos melhores elogios que eu recebi nessa parte de moodboard, o cara entendeu muito bem a conceituação, o caminho para onde eu estava indo, as referências que eu estava pegando. Só que no final, uma coisa que não estava no moodboard e que não estava no briefing, mas se você olhasse para o cliente você saberia, e que eu não tive esse olhar para o cliente para chegar onde ele queria. Que era, por exemplo, o cliente ele queria uma coisa bem rústica, uma coisa bem selvagem, ele é barbeiro e trabalhava com... Ele era motociclista, né? Motoqueiro não é o certo, é motociclista e tal. E ele era um cara que ele só tinha tatuagem de caveira no corpo inteiro, tá ligado? Sim. Então, assim, o moodboard levava pro caminho mais selvagem, mais wild dele ali, pro tipo de ilustração que ele gostava, mas em nenhum momento eu citei uma caveira. E daí, no resultado final, ele não gostou de caveira. Daí eu olhei pra ele, eu olhei pras tatuagens dele e falei, ih, se eu botar uma caveira, eu fechei o job. Sim. Entendeu? Então, assim, o moodboard estava dentro das expectativas. A gente tinha se alinhado do que era a coisa, mas o resultado final, o símbolo da marca não ficou dentro do que ele queria, porque foi uma falta de observação do ponto inicial, tá ligado? Isso é a extrema importância de você trabalhar com chamar de garimpar, né? Garimpar as informações de uma maneira multissensorial, né? Você não ficar só preso simplesmente ali no ato de escrever o briefing, de responder suas perguntas e acabou. Porque muitas vezes o cliente ele não sabe se expressar de uma maneira coesa através do briefing. Então, o que você precisa fazer? Isso é um perfeito exemplo disso. Observar e realmente criar contato com o cliente, criar laço com o cliente e entender, né? Então, buscar, poxa, qual é a cor que esse cara mais veste? Por exemplo, eu fiz uma marca, né? Posso até citar ela aqui, que foi a da Dias, né? O Dias, na realidade, que é um arquiteto que faz 3D, né? Para arquitetura. E o cara ama, o cara é apaixonado. O Estevão, ele é apaixonado por laranja. Sabe? Então, a moto do cara é laranja, o cara só veste laranja. Cara, como é que eu não vou usar laranja na marca pessoal desse cara? Sim. Sabe? É impossível. Mas no briefing ele vai responder às vezes vermelho, amarelo. Ele pode chegar nas beiradas, mas talvez nunca cite o laranja. Nesse caso ele respondeu, ele colocou laranja mesmo. Mas em muitos casos, às vezes o cliente ele tem algo que ele carrega consigo que representa ele, que mostra a essência dele, só que nem ele mesmo percebeu. Talvez esse seu cliente aí, né, o barbeiro, talvez ele nem tenha percebido que todas as tatuagens dele são de caveira. Às vezes ele só foi fazendo assim, tipo, pô, gostei dessa tatuagem aqui. Aí era de caveira, só que ele nem reparou. Aí, pô, vou fazer outra tatuagem aqui. Não viu que ele já tinha uma de caveira, fez outra de caveira. Acho meio difícil não reparar que todas as tatuagens dele é de caveira, né? Não, cara, eu digo assim, no sentido, tipo assim, pô, gostou dela. Ele não pensa na simbologia, no que fez, ele é... Não, ele não foi, tipo assim, eu não vou... ele não tá procurando uma tatuagem de caveira. Mas acontece que ele tava lá procurando tatuagem pra ele fazer, e viu que acabou gostando justamente de caveira. Eu acho que o exemplo do laranja é até mais palpável nesse sentido, né? Porque é que nem aquelas coisas, você às vezes não pensa que gosta de roupas pretas ou roupas laranjas, mas você acaba comprando, você tem essa tendência sem nunca observá-la, né? Sim, e às vezes você não percebe isso, né? Outro exemplo que é inclusive melhor ainda, né? De uma outra marca que eu fiz, que foi também nesse mesmo...
randomicamente foi laranja também a marca, né? Mas dessa vez foi uma... O designer de marcas laranjas. É o meu nicho. Qual é o seu nicho? Laranja. Tem o pessoal da tecnologia, o seu laranja. Então, e aí assim, essa cliente, inclusive eu cito isso no e-book aí que tá rolando, que eu faço justamente isso. A cliente me traz cores completamente aleatórias, né? Cores assim que eram, se não me engano, roxo, verde água e tudo mais. Aí eu olho para ela e falo, cara, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não vai funcionar pro teu negócio. Aí eu discuti com ela, usei do painel semântico da Moodboard justamente para poder defender uma ideia de uma proposta de cores diferentes. Utilizei o outono para poder defender, né, o processo e tudo mais, que fazia todo sentido com a marca dela. E ela simplesmente adorou. Cara, ela veio me falar que hoje ela adora laranja. Ela adora laranja e não sabia. Você tá influenciando todo mundo a gostar de laranja, então. Tô achando que é uma coisa tua aí. Ela falou, pinta as unhas de laranja, tá usando laranja, sabe? Tipo, e ela falou que antigamente ela não gostava, não fazia muita questão do laranja, hoje ela faz, sabe, cara? Então, assim, às vezes tem aquela essência ali presa, muito sutil, que o cliente não vai escrever aquilo. Ele não vai falar pra você, cara, eu gosto muito dessa cor, gosto muito de azul, e eu gostaria que você usasse azul aqui. Às vezes ele nem sabe que ele gosta de azul, ele vai falar, eu quero roxo, eu quero amarelo, né? E você, né, tem que também ponderar o que funciona, né? É o lance de saber ler o cliente, né, cara? Porque assim, querendo ou não, a marca dele é uma extensão da personalidade dele, né? Também. Então, tipo, muito... Igual falou ali, pô, o cara tá cheio de tatuagem de caveira, a marca do cara vai ter caveira e uma coisa liga a outra, né? No caso do Thiago, eu lembro de você me falar dessa marca, cara, que era uma fotógrafa, e você analisou as fotos dela e viu que o filtro, ela sempre tirava no pôr do sol, ficava um filtro meio alaranjado, assim, e tal. Era sempre imagens alaranjadas, né, quente. Golden Hour. Sim, e aí tirou a paleta a partir daí. São pistas, né, cara, que o cliente vai te dando, né? E às vezes não tá no briefing, né? E isso é foda porque pode prejudicar lá na frente, né? Porque igual, se o Thiago não tivesse feito essa leitura aí e fosse na da cliente colocar lá um roxo, tudo bem que roxo e laranja ia dar super certo, mas imagina que é uma cor que não dava contraste com laranja lá das fotos dela. Ia prejudicar, a identidade não ia funcionar, porque ele ia fotografar de um jeito e o material, a comunicação dela ia estar de outro e as coisas não iam interagir, não ia conversar, né? Aí talvez ia dar ruim sem nem saber por que deu ruim, né? Daí, se vocês me permitem, acho que eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas é um assunto que me interessa, eu acho que vai ser legal trazer aqui agora. Essa questão, eu tenho uma briga interna comigo, na verdade, que é essa questão de cores. Cores, você tem que olhar, todo mundo fala, você tem que olhar o benchmarking, você tem que olhar não sei o quê, você tem que olhar a tendência das marcas desse segmento, são tais cores. Tal cor passa segurança, tal cor passa amor, tal cor passa fome. Então, como que a gente consegue argumentar, por exemplo, quando uma marca que, por exemplo, vamos dizer que todas as marcas utilizam azul naquele segmento. Como que a gente observando o cliente, a gente vê que o laranja, que é uma cor totalmente contrária na paleta ali, no círculo cromático, como às vezes a gente vai argumentar que aquela cor se encaixa no cliente, mas como argumentar isso no conceito geral e como fica a concepção de vocês de olhar isso e pensar, olha, estou sendo disruptivo ou estou indo contra a relação das cores, porque existe uma coisa de tipo, eu vejo muitos projetos sendo justificados, essa cor passa segurança. Sim. Mas não passa a identidade da marca, entendeu? Então, como que se faz, como vocês pensam isso? Qual que é o dilema de vocês nesse sentido? Se vocês visualizam isso que eu falo. Eu não sei se é uma resposta, mas eu tenho um exemplo. Tipo, teve uma marca uma vez que eu fui fazer para uma empresa de alimentos orgânicos. E aí, a gente fez a moodboard lá e observamos, e pegamos os concorrentes dela, todas as marcas concorrentes. E aí observamos que todo mundo, tipo, trabalhava muito o marrom e verde, uma coisa mais natural, o orgânico, né? Era sempre símbolos circulares, tinha uma folhinha ali e tal. E a gente foi ver se fazia sentido ela seguir a tendência dos concorrentes dela ou ir na contramão. Por quê? Porque na briga lá na prateleira do supermercado, ia ter lá a gôndola de alimentos orgânicos, ela ia estar lá tudo verde, marrom, com folhinha e tal. E aí a gente queria saber se isso fazia sentido, se ia ser uma vantagem competitiva para ela, ou se ela ia se perder no meio de tanto alimento orgânico. E aí a gente, pensando, discutindo muito sobre as cores, a gente optou por continuar dentro dessa categoria. Por quê? Porque mesmo dentro desse grupo de alimentos orgânicos,
esse grupo de alimentos ainda é uma minoria comparado à vasta quantidade de outros tipos de alimentos. Então, normalmente, a pessoa, esse público vai buscar um alimento orgânico, ele já vai com isso em mente. Mais ou menos esses tons terrosos e tal. E a gente entendeu que isso seria benéfico para o negócio dela. E não, por mais que ela não ia se diferenciar tanto junto aos demais, mas é um grupo minoritário dentro da prateleira do supermercado, sabe? Então a gente optou por seguir a tendência do mercado. Mas foi assim, uma coisa pensada estrategicamente para fazer sentido pro negócio, sabe? Para facilitar a vida de quem fosse no supermercado com essa mentalidade. Eu queria um hortaliça, mas eu queria uma, sei lá, aquelas que... hidropônica, por exemplo, né? Que é só cultivada na água e tal. Um alimento diferenciado. E aí a gente foi pelo que os concorrentes faziam. Mas nesse caso específico. Teve um outro exemplo de uma marca lá no meu portfólio, que é a do Contabilidade Carvalho Oliveira. E no segmento de contabilidade, escritório e tal, é tudo azul, né? Azul e vermelho, azul e preto, preto e vermelho e tal. E aí a gente falou, cara, vai ser verde. Mas não foi verde por conta de uma escolha estratégica para ser contrário ao segmento do mercado. Foi verde simplesmente porque o dono da marca torcia pro Goiás. E aí ele queria verde, entendeu? Falou, cara, eu quero verde. E aí eu falei, cara, tá, beleza, pode ser verde, e o verde vai ser interessante porque se pegar no contexto, vai diferenciar dos concorrentes dele. Então, ao mesmo tempo que foi benéfico para a marca, agradou, ele também representou o time do coração dele ali. Né? É exatamente aquilo que eu tinha até falado, a questão de sempre saber ponderar o que funciona. É sempre levar em consideração, né, o que o cliente quer, o que o cliente é e gosta e tudo mais, e o que ele traz à mesa ali, mas ponderar o que funciona, né? Pro mercado, é super importante. Mas eu fico muito nesse dilema, entendeu? Porque eu vejo que muitas das justificativas, como a questão do o computador que eu tenho aqui, é o mesmo estilo de argumento. Essa cor simboliza isso, então eu tenho que utilizar essa cor, escolhi por essa cor, por esse simbolismo. Eu fico muito nessa questão das cores, sabe? Tipo de... Cara, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o design, ele hoje, principalmente, ele tá muito preso em vaidade. Sabe? Eu acho que muito do que a gente vê por aí da questão do simbolismo das cores que o cara utilizou no projeto e tudo mais é uma tentativa não de validar o projeto estrategicamente, muito menos validar o projeto para o cliente, mas validar o projeto para outros designers no portfólio. Uhum. É isso que eu acho muito. É a mesma coisa com grids, por exemplo. Não grids do podcast, tá, gente? O grid, né? Guia, guidelines. Justamente porque... o projeto que não tem grid, ele é um projeto mais pobre tecnicamente. Não, cara, vai de projeto para projeto. O que funciona, funciona. O que não funciona, funciona. O fato do Rafa, por exemplo, ter escolhido o Goiás para poder... No caso, o Rafa não, perdão. O cliente do Rafa querer o verde por conta do Goiás e tudo mais, e o Rafa utilizar isso no projeto, não por conta do simbolismo do verde, que o verde representa isso. Não, porque o cara torceu pro Goiás e que ia dar certo estrategicamente. E simples, não tem que conceituar, o verde era pra ser disruptivo e tal. Não é, entendeu? É simples. Eu acho muito isso. Eu acho assim que esse simbolismo exacerbado dentro das cores... eu vou usar as cores assim. E a gente tem que entender também que por mais que as cores, né, sozinhas, elas identifiquem certas coisas, elas passam simbolismo de certas coisas, você tem que entender que a união de cada cor com outra cor e outras cores, outros tons, e enfim, esse mix de coisas, elas vão criar sensações diferentes. Uhum. Né? Um vermelho e amarelo, a galera fala bastante, chamar atenção de cores da fome. O fast food e tudo mais. Mas você bota um vermelho e um preto, né, você vai criar uma sensação de terror, de algo mais carregado, algo mais pesado. Uhum. Então, tudo tem que ser pensado, cara. Eu acho assim, o simbolismo das cores, ele pode ser levado em consideração, claro, mas assim, ficar muito preso nesse simbolismo para defender projeto e ficar, não, meu Deus, eu quero usar esse verde do Goiás aqui, mas não posso porque o verde simboliza isso, acho baboseiro. Cara, eu acho que assim, tudo na vida, né? A questão é ser conversado. Tem que conversar e o cliente, igual o cliente, eu quero verde, beleza. Mas aí vale sentar com o cliente e falar, cara, bora analisar aqui, ver se realmente vai funcionar pro seu negócio ou não, sabe? Porque assim, é botar os prós e os contras. Fala, cara, isso daqui pode ser uma vantagem competitiva até certo ponto, ou isso aqui pode te prejudicar até certo ponto, né? Então, tipo assim, falar, cara, eu quero colocar, sei lá, um violeta na minha empresa. Tá bom, mas por que o violeta?
Ah, porque eu gosto. Tá bom, justificativa válida, ok. Você pode gostar, você pode ser apaixonado pelo Violeta. Mas dentro do seu mercado, dentro do que você quer comunicar, o Violeta ele faz sentido? Ou ele não faz sentido, mas ele pode ser utilizado para diferenciação, sabe? Ele pode ser utilizado. Como que a gente pode incorporar isso de um jeito que beneficie o projeto? Eu acho que é isso. O caso contrário, mostrar de uma maneira palpável para o cliente como aquilo não funciona. Aí se ele quiser, aí realmente por conta dele risca. Não, aí não tem o que fazer, porque é o seguinte, se o cara bater o pé e falar, cara, eu quero Violeta e eu não abro mão, e mesmo assim for prejudicar o negócio dele, aí você fala, cara, tá bom, isso aqui provavelmente vai prejudicar o seu negócio, mas, querendo ou não, você pode até, sei lá, entender que o laranja do Thiago vai beneficiar o negócio do cara e ele quer Violeta. Você pode entregar a marca laranja pro cara. Amanhã depois ele vai contratar um outro designer, pegar aquela marca sua e botar Violeta, entendeu? Porque é o que ele queria. Eu vejo que no design hoje ele está se tornando muito, ele está se aproximando muito da questão de arte. E não no sentido de criação artística, mas no sentido dessa conceituação. Porque se perguntar para qualquer artista hoje, o que ele fez primeiro? A obra ou o conceito? Uhum. O artista de verdade, o artista que não tem medo de falar a verdade, vai falar, eu fiz primeiro a obra e depois eu conceituei a obra, né? Uhum. E eu vejo que hoje você pode ver símbolo em tudo. Sim. Então você pode encontrar simbolismo em tudo, né? Você pode criar conceito a partir de... Quer dizer, quase tudo, né? Tem coisas como panteras e tal que a gente não consegue. Mas... eu vejo que existem conceitos que a gente pode puxar conceitos de basicamente qualquer coisa, né? Você consegue contar uma história. Nós, como seres humanos, contamos histórias, né? Vivemos e nos evoluímos a partir da história. Mas eu acho que o conceito ele pode ser muito criado após, né? Se você perguntar para um artista, eu tenho um amigo artista que ele fez um trabalho que ele ganhou prêmio, viajou países para apresentar o trabalho, que era basicamente ele se pintando de preto e sumindo porque o fundo era preto. Né? Uhum. Na conceituação ele trouxe teóricos, citou notas de rodapé, pessoas com grandes nomes. No interno, para os amigos, ele contou, cara, isso aí só me lembrei de um episódio de Tom e Jerry e fiz. Entende? O conceito é muito bonito, encaixou muito legal e ficou genial. Mas a inspiração não é aquele conceito. O conceito veio depois. Eu vejo que o design está muito caminhando para esse lado e você consegue buscar qualquer coisa para criar um conceito. E eu vejo que na questão das cores, eu vejo essas justificativas de essa cor passa tal sentimento e tal. Eu vejo como uma muleta para a criação desses conceitos, entendeu? Mas assim, você acha que isso é ruim? Você acha que... Eu não sei se é ruim, eu acho que vale a pena a discussão. Entendi. Cara, tipo assim, eu não sei, eu tenho quase certeza que a gente já falou sobre isso em algum episódio. Tem um episódio chamado Conceitos, cara, que a gente fala exatamente sobre Conceitos. Sobre isso. Inclusive, galera, você que tá ouvindo aqui, corre pra lá depois. Conceitos, esse episódio também é muito foda. E assim, falando muito do que a gente já conversou lá, cara, isso acontece muito porque o conceito, na realidade, ele não tá em objeto nenhum, né? Objeto nenhum porta o conceito tá na gente. Né? Então, assim, se eu pego isso, sei lá, qualquer coisa e eu falo, cara, isso aqui é redondo, né? Eu cortei esse papel aqui redondo porque esse papel redondo simboliza a Terra e não sei o quê, e que os planetas, os astros, e você pode pegar esse papel e falar, cara, eu não vejo só um papel cortado aqui, acabou, sabe? Então, assim, eu acho que como você chegou a falar aí da questão da utilização do conceito como muleta, eu acho que entra mais uma vez no ponto da vaidade também do designer, do profissional de design, que hoje pega, assim, ele faz uma forma que não lembra absolutamente nada, necessariamente, assim, tipo, vamos dizer assim, como pode dizer? Ele cria uma percepção X, mas o designer criou ele para criar uma percepção Y. Aí que o conceito era para ser uma águia misturada com uma pantera, misturada com não sei o quê, mais lá das quantas, pipipi, papapã. Só que aí, sei lá, ali o que dá para ver é um copo de café, por exemplo, sabe? Tipo, e todo mundo que olhar vai atribuir aquele um copo de café, um copo de café. Então, por mais que você tenha conceituado tudo que ela, sabe? Você tem que pensar na percepção. Você não é dono do conceito. Viajou na maionese ali, pá, fez a parada. Fez a paralela, voltou, cruzou, bateu pro gol. E aí, assim, você pode moldar a percepção das pessoas em relação ao conceito da obra, né? O conceito do projeto, mas você não pode controlar. Até hoje tem gente que, por exemplo, não vê o C ou não sabia que tem um C, né, escondido, né, através da Gestalt no Carrefour. Né? O mesmo conceito vale para a FedEx, né? Que é o Correios lá dos States, que tem gente que não vê que tem uma seta entre o E e o X ou também não sabia.
né? Então, assim, esses conceitos foram pensados, estavam ali, mas ninguém viu. Né? Conceituou, mas tá ali. Sabe? A percepção, o foco não é aquela percepção. É outra coisa. Cara, é porque assim, nesse episódio, inclusive, dos conceitos, a gente pergunta se o conceito vem antes, durante ou depois da concepção do projeto. E, cara, ele pode surgir em qualquer momento, né, cara? Você pode ter um conceito inicial e falar, cara, eu quero que o projeto seja conceituado nisso daqui. E fazer todo o projeto, toda a sua linha de raciocínio a partir daquela ideia inicial, né? E fazer com que todos os pontos se liguem àquela ideia. Ou durante o meio do projeto, o projeto começou assim, cara, sem muita definição, sabe? Sem um propósito muito forte. Ele simplesmente tinha que representar um produto ou um serviço, né? Representar a empresa. E aí você foi lá, peguei aqui a corzinha azul, o símbolozinho aqui, e pai foi juntando. No meio do processo te vem uma ideia genial e você fala, cara, isso daqui pode ser explicado, pode ser conceituado dessa forma. E valida isso com o cliente, beleza, isso é incorporado no conceito da marca. Ou pode ser que depois que o projeto foi apresentado para o cliente, tem o que o Thiago falou aí, falou, no final isso aqui parece uma xícara de café, sabe? E no final você incorporar esse conceito e falar, cara, assumir essa xícara de café que não estava inicialmente, falar, cara, realmente parece... Mas funciona, sabe? Funciona. O negócio é porque é o seguinte, a gente às vezes tem a percepção de que o projeto, ele termina quando a gente entrega o projeto finalizado para o cliente. Só que ali não é o final de uma marca, ali é o início da marca, entendeu? Aí vem um branding de verdade, né? Ali é exatamente, aquilo lá é literalmente o início. E até o momento que você apresentou o projeto, ele tá sujeito a mudanças, saca? Ele tá sujeito à reinterpretação do material, saca? E eu acho que é esse que é o ponto. É tipo, foda-se se o conceito vem antes, se o conceito vem depois, E foda-se se não tem conceito também, tem marca que simplesmente não tem um conceito muito bem definido e esse conceito é agregado a partir da perspectiva dos clientes, dos consumidores, gente que utiliza, por exemplo, tem um monte de marca de skate shop aí que não tinha conceito nenhum, e aí o pessoal junta aquela comunidade ali, todo mundo começa a consumir aqueles produtos e começa a aderir, colocar dentro daquela marca significados. Aquela marca passa a ter um significado maior e aí o conceito nasce a partir da perspectiva dos clientes, saca? Nem é o do projeto inicial. Mas daí eu vejo que toda essa parte, e isso tudo eu acho que contribui pra gente voltar pro pensamento do mood board e do briefing, por exemplo, que qualquer coisa pode ser vendida ao cliente também. Sim. A expectativa também não precisa partir só da expectativa, mas da conceituação e do que você quer vender pro cliente no final. Não, total. Porque assim, esse lance do mood board, eu entendo ele como validação de ideias. Né, você vai utilizando ali para ter um guia do projeto. Porque senão, é aquele lance de expectativa que você falou. Você tem uma expectativa que o projeto vai chegar lá no final de um jeito, seu cliente tem uma perspectiva que vai chegar de outro jeito. E se tiver sócios, então, no meio da parada, cada um vai ter uma interpretação do briefing, vai ter uma interpretação do que você falou, sabe? O cara vai se ligar com experiências pessoais dele e cada um vai esperar uma coisa. E aí, quando você tem um referencial, por isso que assim, o pessoal fala, apresentar uma opção de marca, 2 opções, 3 opções. Cara, eu sempre apresento uma, por quê? Porque é o único referencial. Tá todo mundo olhando para aquele único referencial e enxergando exatamente aquilo. A partir daquilo ali a gente pode, ter ideias diferentes, né? ter coisas diferentes, mas a gente sempre vai chegar, olhar para a mesma coisa, o mesmo objeto e poder discutir, né? Partir dele. Tem um ponto de referência. A partir deste, então, o que fazemos, né? Sim, porque é mais fácil. Agora, quando você tem 2 marcas, chega lá no final com 2, 3 marcas, você tem 3 referenciais. E a tendência é eles quererem misturar as 3. Esse é o pior resultado final. Mistura as 3, tá? Daí tu vai pensar como que eu misturo as 3 e tu nunca consegue. Sim, porque aí virou um Frankenstein, né? Porque assim, o projeto A tem uma coisa, a cor dele é muito boa, mas a tipografia do projeto B é muito boa, mas os grafismos do projeto C é melhor ainda. Aí você junta tudo, não funciona, entendeu? Não funciona. Funciona esses elementos naquele contexto. E isso é foda, né? Mas assim... pensando lá na ponta, já aconteceu de chegar lá na ponta e o cliente não aprovar, não gostar, querer que
mudar o negócio, falar que você não entendeu o que ele quis dizer? Cara, comigo isso só acontecia quando eu trabalhava em agência. Assim, eu sempre fui um cara bem chato quanto à informação. Porque desde sempre eu já entendia que a base do projeto é a informação, né? É a informação. Quanto mais informação, melhor você trabalha, porque você toma escolhas baseadas em informação, você segue caminhos baseados em informação, tudo é baseado em informação. Aí na agência vinha aquele briefing porco, né? Que todo mundo conhece os briefings de agência, como é que é aquele... De uma linha. Briefing tosco, e aí eu pegava o papel na mão e falava, cara, isso aqui vai dar alteração, isso aqui vai voltar. Não, mas aí você está reclamando, tranquilo, vou fazer, mas vai voltar. Aí eu ia lá, seguia o brief e tal, da minha maneira ali, tentava o máximo e tudo mais, voltava. Alteração. E aí eu pegava e falava, cara, sabia, tem que reformular esse briefing. Não sei o que, aí fazia alteração, voltava de novo. E ficava nesse ciclo, né, de alterações. Ao invés de refazer o briefing, os caras queriam reinterpretar o briefing, né? Exato. E aí, assim, depois que eu saí de agência e comecei a trabalhar de uma maneira autônoma, eu nunca mais passei por isso. Justamente porque eu sou um cara bem metódico, principalmente com as questões da informação. Então, é o que eu falei lá no início, né, trabalhar garimpando essas informações de uma maneira multissensorial, né? Você ir além do briefing, você interpretar, fazer a mesma pergunta de várias maneiras diferentes, várias formas diferentes, você prestar atenção nas entrelinhas do que o teu cliente está falando. E assim, cara, cliente meu que responde o briefing de uma maneira tosca, assim, deu para ver que o cara tá com preguiça de fazer o briefing, eu mando refazer. Falo, cara, olha só, desculpa, mas isso aqui é essencial, é um documento essencial para o teu projeto, tá? Eu preciso disso aqui preenchido com calma, paciência. Se você teve alguma dúvida, pô, me chama, eu ajudo a preencher. Se você não está com tempo, tranquilo, a gente estende o prazo, eu espero para poder fazer o teu projeto, não tem problema, mas preencha com cuidado, entendeu? Porque tem aqueles clientes, sabe, né? Você pede, cite 3 coisas, sei o que, ele cita 1,5. Né? Então, assim, eu sou metódico com essa parada. Então, através disso, eu não consigo experienciar mais alterações, né, e tal. No máximo, uma mudança. Pô, esse elemento podia ser assim, assado. Mas até isso é raro, né, nessa questão. Justamente por conta das informações. Sou metódico, cara. Com informação, pra mim, é essencial. Sou metódico pra caramba com isso, sério mesmo. E tu faz questão tu tem uma... Por exemplo, alterações. Tem quem faz regras de eu altero tantas vezes, eu altero, sei lá, então, 1, 2 vezes, tem contrato, não tem contrato, a questão de alterações. Essa questão de informações, isso é uma coisa que eu me vejo bastante assim. Eu vou ser bem sincero, porque realmente como eu acho que eu já assumi em vários episódios que eu participei, eu falho muito em questão de processo e eu tento realmente evoluir nessa questão. E, por exemplo, eu sou um cara que eu cheguei num processo, por exemplo, vamos voltar às etapas. Mandei o briefing, respondeu o briefing mais ou menos, nem bom nem ruim. Chegamos no mood board. O mood board já apresentou, por exemplo, um caminho. Ele gostou de metade do caminho. Tu faz alteração no mood board, ou tu continua sabendo o que ele pediu ali, ou tu busca mais informações? Como que tu faz essa parte do processo e como que tu volta para... Porque como, referenciando novamente ao teu e-book aí que tu falou, tu cita muito que alterações no meio do processo são comuns, mas no final do processo é um erro. Então, qual que é o teu volume de alterações ou de informações que tu busca, de quantas vezes tu retorna esse processo? Tu existe alguma coisa nesse sentido? Cara, o quanto precisar. Entendeu? Então, assim, a parte de apresentação de moodboard, ela serve justamente para poder validar as ideias e propor novas ideias, né? Então, por exemplo, como você falou, o cliente rejeita meia moodboard. Aí eu pego um tempo ali e falo, cara, olha só, você gostou desse aqui, né? Desse lado aqui, para tudo aprovado, tá? Faz aquela validação. O cliente falou, sim. Então, eu vou começar a pegar referências baseadas ou derivadas daquela parte da moodboard. Entendeu? Então, claro, vou atrás de novas informações, tudo validando, claro, a moodboard que já foi aprovada e tudo mais, entender exatamente que às vezes o cliente não gostou daquilo ali, e o InVision, ele é muito bacana, porque o InVision ele permite que o cara mostre exatamente o ponto que ele não gostou. Às vezes ele não gostou só da cor daquela imagem, mas ele gostou do feeling que aquela imagem passa, só não gostou da cor. Então ele consegue ali marcar, cara, não gostei da cor, sabe? Procura saber, entender exatamente quais foram os pontos que ele não gostou, não é só, não gostei dessa imagem, acabou. Recolher o máximo de informações também para as coisas que foram excluídas, né? Por que isso aqui saiu? Por que isso aqui você não gostou disso aqui? O que de especial tinha que você não te agradou? Então, a partir disso, de
pegar realmente mais e mais informações, eu consigo chegar a nova... Nossa, a minha câmera travando tá me distraindo pra cacete. Pegar mais e mais informações para poder prosseguir com o projeto baseado no que já está validado. Entendeu? Eu vejo que essa é a maior dificuldade em todas as pontas, né? Tanto no cliente, quanto até nos designers iniciantes, assim. Eu vejo que, por exemplo, e baseado também na minha experiência, eu considero que eu melhorei como designer quando eu aprendi a ver, quando eu aprendi a olhar para uma imagem e entender. Eu gosto dela por causa disso, disso, disso. Não gosto por causa disso, disso e disso. E é o que o cliente precisa te mostrar quando ele vê a moodboard, entendeu? E exatamente. Eu vejo que a minha maior dificuldade no contato com o cliente é ter um cliente que consiga ter essa visão. Que realmente é uma visão muito além do alcance, né? Thunder Roll. Mas aí entra... Thundercats. E aí entra o teu papel como profissional, né? Que eu falo bastante dessa questão de, cara, vai muito além do entregar o design, entregar a apresentação. Vai o teu papel como profissional guiar o projeto de maneira para o cliente se sentir... Tem vários clientes que não sabem mostrar exatamente, eu não gostei disso, não sabe, né? Mas, pô, tenta entender, né? Tenta, mais uma vez, fazer aquela leitura do cliente, pô, cara, o que você não gostou dessa imagem? Cara, não sei, não gostei assim, essa imagem, não sei, alguma coisa que não me agradou. Pô, o que você sente quando vê essa imagem? Sabe, vai perguntar, cara, tem coisas assim, claro, que o cliente não vai saber dizer e você vai ficar meio perdido e aí você acaba invalidando tudo. Mas tem coisas que o cliente vai, pô, essa imagem aqui, a cor não me agradou, essa imagem aqui eu não gostei muito dessa cor, não acho que essa cor preta é legal no projeto, sabe? Mas assim, pô, exemplo, tem uma imagem de um copo, fazer uma marca de fast food, exemplo, e tem a imagem do copo que ele não gostou do copo. Aí você pergunta, cara, por quê? Cara, não gostei que o copo é preto. Mas aí, às vezes você tem ali um grafismo no copo que faz sentido para aquela marca. Mas o que ele não gostou foi o preto. Mas o grafismo faz sentido. Então, assim, já pensou ele só invalidar a marca, a peça inteira e você ficar sem um grafismo que pode ser via calhar no projeto, funcionar e tal? Então, você precisa perguntar exatamente. É perguntar, velho. É realmente extrair o máximo que você conseguir. O máximo do máximo. Assim, espremer o suco de informação do cliente para poder você ter o que trabalhar no projeto. E não ter surpresinha no final. Que eu não queria preto. Mas você não me falou. Entendeu? Não, foda, né? E você, Rafa, como é que você faz? Porque eu vejo que, assim, o Thiago trouxe pontos bem interessantes. Mas eu vejo que, assim, isso é o processo ideal. Uhum. Isso é o processo que o cliente te atende todos os dias, que ele te responde no WhatsApp, que ele participa do seu projeto, que ele está ali ativo e tem tempo também, porque quando a gente trabalha com empreendedores, trabalha com donos de empresa, o tempo é o ativo mais caro deles, por isso que eles nos contratam também, né? Uhum. Então, assim, eu vejo isso como um processo ideal, mas o processo da vida real eu vejo diferente. Eu queria só complementar, né, da questão do contrato. Você tinha falado lá no início do contrato e tal, eu falei da questão da metodologia em si, mas a questão do contrato, ela funciona da seguinte maneira, inclusive entra nisso que você chegou a comentar aí do processo, ele funcionando no mundo real. O que eu faço questão também? Né? Para mim, não tem essa de tantas alterações, pode até 3 alterações, porque para mim eu acredito o seguinte, se você dá 3 alterações para o cliente, tem cliente, você pode fazer 3 alterações. Tem cliente que é escroto, desculpa, mas tem, não são todos, né? Não é a maioria, mas tem. Então tem cliente que sabe que pode alterar 3 coisas e ele vai se apegar a detalhe, porque ele sabe que ele pode, ele sabe que ele está coberto pelo contrato. Então o que eu faço? Hoje eu tenho muita confiança do meu processo, eu tenho muita confiança da minha leitura, da minha interpretação do briefing, de que maneira eu executo isso para o cliente. E o que eu faço? Eu peço para que toda alteração ela seja pautada dentro do briefing ou das reuniões que foram feitas. Entendeu? Então, assim, cara, o porquê de você... Me mostra o porquê exatamente isso aqui foi um erro de briefing. Né? Me mostra por que foi um erro de interpretação minha. Porque, assim, se foi um erro de interpretação minha, não tenho o que fazer. É uma obrigação profissional minha alterar. Agora, aí o cara me vem com uma alteração sem pé nem cabeça. Eu não queria vermelho na minha marca. Cara, mas você não me falou isso em momento nenhum. Inclusive, eu tenho uma pergunta no meu briefing falando quais cores você não quer na sua marca, né? E você não botou nada, você botou que você queria todas. E agora você me dizendo que você quer vermelho no lugar de amarelo, é um erro de briefing, é um erro por parte do cliente. Eu não posso encomendar uma prateleira com 5 nichos. Aí depois o cara chegar aqui para me entregar uma prateleira com 5 nichos e eu falar, poxa, cara, eu queria com 7. E o cara me fazer de graça, entendeu? Uhum. Então, assim, esse é o meu ponto. Eu peço sempre pautado no briefing, nas informações que foram dadas, porque eu, como profissional, não tenho como cobrir um erro do cliente, entendeu? Não tem como, uma falta de informação, não vou conseguir tirar essa informação do nada, assim, entendeu?
Mas é basicamente isso. O meu contrato, ele funciona assim. Cara, sobre a pergunta direcionada pra mim aí, tal, um ponto... Ah, desculpa aí, quer me bater? Não, é porque ele falou e tal, eu queria saber da minha parte, e aí eu queria saber, a gente já falou tanta coisa, um ponto é sobre a alteração, né? Os outros pontos aí que tinha para comentar era qual? Era a alteração de briefing? Não, é que como o processo que o Thiago citou de perguntar para o cliente, até argumentar, às vezes eu vejo como esse último argumento agora, eu falo para o cliente que não estava isso no briefing, e daí agora a gente é um erro do cliente, como eu vejo que tudo isso é um grande processo ideal, que o cliente está tanto satisfeito com o seu processo, tanto tem tempo para responder e participar do seu processo, quanto, por exemplo, aceitar que ele está errado. Né? Isso tudo é um processo muito ideal. Sim. Na vida real, existem outros pormenores que eu não sei se trabalham dessa maneira, pelo menos para mim não trabalho dessa maneira. Eu gostaria muito, eu tento muito fazer isso, também ponho em contrato tudo isso, mas na vida real ali, no dia a dia é muito complicado. Como que é o teu passo, o que tu faz, o que tu pensa, o que tu traz? Não, tá, o meu lance é porque assim, eu gosto de trabalhar muito com o perfil de cliente, sabe? Então, tipo assim, por exemplo, se nas primeiras conversas, eu tô conversando com um cara e eu já vejo que ele é inseguro, que ele é indeciso, que ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo e tal. Por exemplo, tem muito empreendedor, né, que é o cara que faz vários projetos, começa e termina, pá. Às vezes ele não sabe, ele não tá muito certo daquilo que ele tá criando, sabe? E aí quando ele não tá muito certo do que ele tá criando, a chance de chegar lá na ponta e o projeto ter mudado, sabe? O cara começar com ideia inicial. Sim. E, por exemplo, o processo meu aqui dura 30 dias, né? E da primeira reunião até a última reunião de apresentação de projeto, o cara pode ter outras ideias, pode mudar o negócio dele. Então, assim, eu tento sempre entender se aquele projeto ele já tem uma identidade, sabe? Ele já está formado, já está com um pensamento formado ali. O cara já sabe exatamente o que ele vai oferecer para o mundo, sabe? Porque às vezes o empreendedor ele não sabe, cara. Ele tá formulando ideias ainda, ele sabe que precisa de uma identidade visual, só que uma identidade visual é como a marca se manifesta visualmente. Mas a identidade já tem que existir, ela já tem que saber quem ela é, né? Ela tem que ter o que manifestar, tá ligado? Ela tem que ter um propósito ali inicial, sabe? Porque senão, como é que você vai identificar algo? Porque vamos fazer uma analogia aqui. Como é que você identifica uma pessoa? Uma pessoa se identifica, pô, o Cipriano ali, o Cipriano, pá, tá com uma barbinha assim e tal, usa uns fones assim, o Cipriano... Fuma um derbão. Fuma um derbão e tal. São características, são características da pessoa. Só que essas características, elas vêm antes, entendeu? Porque aí se eu for criar uma identidade visual para um ser que não tá formado, um ser que não tá pronto, como que eu vou pegar elementos marcantes daquela pessoa e mostrar isso pro mundo, sabe? É meio difícil. Sim. Até porque se o Cipriano tá com barba é porque é algum motivo. Ele poderia raspar, sabe? Depender do que ele quer e do que ele é e tal, do estilo dele. Não quero raspar, não quero não. Mas até isso, por exemplo, porque eu vejo que o cliente chegou em ti. Isso é uma coisa, são coisas, eu pergunto exatamente porque são dilemas da minha vida, do dia a dia, assim, né? Porque muitas vezes a gente se prende, fico pensando que quem tá nos ouvindo é muito um designer iniciante, ou às vezes tá começando, tem um tempo de carreira e tal, mas se vê nesses momentos de desespero, onde, por exemplo, o cliente chega para ti e fala, olha, eu não sei muito bem, tu percebe que ele é indeciso, nega o trabalho? Não nega o trabalho, continua o trabalho, pega o trabalho. Por exemplo, eu não nego o trabalho, só que eu tento, ajudar ele a formular melhor o negócio, entendeu? Entender melhor o que ele tá fazendo, e aí vem um trabalho de consultoria prévio, sabe? E às vezes eu nem cobro por essa consultoria, mas fazer uma autoavaliação, sabe? De quem é essa empresa, qual que é o segmento, fala, cara, realmente é isso que você está querendo montar, fala, vamos ver seus concorrentes aqui, o que eles estão fazendo, onde que eles estão acertando, onde que eles estão errando, e como que você se insere nesse contexto. Porque às vezes o cliente vem e você manda um briefing para um cara cheio de perguntas. Já aconteceu de eu mandar um briefing para uma pessoa e ela fala, cara, não sei nada. Eu ainda não sei responder. Eu não sei, eu nunca me confrontei com essas questões, sabe? Eu nunca pus... Perguntas difíceis. São perguntas difíceis, nunca coloquei o meu negócio à prova, sabe? Já aconteceu várias vezes. E aí você tem que fazer um trabalho de avaliação, de falar, não, então tá bom. Então já que isso daqui você ainda não tá
apto para responder esse questionário, vamos tentar então amadurecer melhor esse pensamento, entendeu? Amadurecer melhor esse negócio que você está querendo construir. E aí você vai conduzindo as pessoas. Só que óbvio, né? Tem situações que a pessoa já tem mais ou menos uma ideia, um rumo, só não está 100% formatado. E tem situações que a pessoa realmente não sabe o que ela quer fazer. E aí não tem muito o que fazer. Mas esse lance do cliente ideal, cara, eu acho que você vai ter que ir conduzindo o job da melhor maneira possível e validando sempre as informações, como o Thiago faz. E aí você tem um monte de técnicas para validação. Eu, por exemplo, eu sou do cara que gosta de conversar. É sentar e conversar, entendeu? Só que assim, se o cliente não tem tempo de sentar e conversar, eu particularmente não consigo muito dar continuidade no job, entendeu? Eu falo, cara, então é melhor você procurar outro profissional e tal, porque realmente eu preciso entender o seu negócio, eu preciso saber o que você quer. Se você não tem tempo, delega para alguém, para algum sócio, um funcionário, algum responsável, mas eu preciso sentar e conversar e entender o que eu estou fazendo. Porque senão vai chegar lá na ponta, vai ter alteração, vai ter retrabalho, porque eu não consegui absorver todas as informações que o cliente realmente precisa. E aí não tem o que fazer, cara. Entendeu? Quanto mais você foge do processo ideal, mais riscos você está assumindo. Total. Sabe? Total. Nem todo projeto ele vai entrar, se encaixar no projetinho ideal, né? Como você mesmo falou, a questão da vida real, clientes são, né, vários perfis de cliente diferentes, cada um encara o processo de uma maneira. Mas, assim, eu acredito que dentro do processo de design, né, o interessante é que você tente alinhar o máximo possível você e o cliente para os dois engatarem no processo ideal. Porque quanto mais longe você fica dele, mais risco você corre. Se você não está nem um pouco no processo ideal, muito provavelmente você vai ter uma alteração. Sabe? São riscos que se correm durante o... Eu sei que a gente já está no final aqui do podcast, mas então acho que isso é legal a gente terminar falando isso. Eu falei do meu processo ali, que é dividir bastante o processo em 4, 5 etapas no máximo. O que é o processo ideal para vocês? Acho que isso é uma boa forma de terminar para a gente entender qual que é o processo ideal. Tá, não. O processo ideal, cara, para mim, ele é aquele processo onde você consegue de fato absorver a essência do negócio e transformar isso em algo visual. Porque basicamente eu costumo dizer para meus clientes o seguinte: eu não vou criar uma marca, a marca ela já existe. Eu vou só traduzir essa marca para uma linguagem de design, para algo visual. É isso, então basicamente eu sou um intérprete aqui no meio desse negócio, entendeu? Você tem aí toda a sua essência e eu vou transformar isso em algo que o seu público consiga, sei lá, perceber os seus diferenciais, a forma como você enxerga o mundo. É isso. Então esse para mim é o processo ideal. É o processo que você consegue fazer isso. Ficou bem naquele naipe do acho que é o Michelangelo, né? Que fala que ele não criou, ele viu um anjo na pedra e esculpiu. Né? Tipo, ele viu lá e só foi tirando os excessos. Mas é tipo isso mesmo. Para mim o processo ideal é o processo que você consiga fazer essa transcrição, sabe? O meu processo ideal, ele é quando o cliente ele tá tão comprometido com o projeto dele quanto você está. Né? Os dois estão na mesma sintonia, sabe? Falou tudo. Eu acho que é o seguinte, eu acho que você não pode estar mais comprometido com a empresa do teu cliente do que ele. Como você mesmo falou, para mim, quando você entra no ponto onde o cliente não tem tempo de falar sobre o projeto, eu ouço isso como o cliente não tem tempo para a própria empresa. E se o cliente não tem tempo para a própria empresa, aquilo ali não é o que ele quer fazer, não é o que ele ama fazer, não é a paixão dele. É assim que eu encaro. Né? Se você não ama a tua empresa, assim, você realmente não quer dar o sangue por ela, não sou eu que vou dar, entendeu? Né? Quer fazer dar certo. Então, assim, sintonia. Cara, gostei dessa. Encerramento perfeito, tá ligado? Um encerramento poético aí. Valeu demais, Thiago. Obrigado pelo papo, Cipriano. Nice. Bom demais, gente. E obrigado também você que acompanhou a gente até aqui. Se você não segue a gente ainda, segue a gente nas redes sociais, o @gridesmentais. Estamos presentes no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Então, segue a gente lá. Então é nóis. Falou, beijo, fui. Valeu, galera. Valeu. Até mais.